Obrigado, Jesus. Te louvamos, te agradecemos. Aleluia, 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 aleluia. Paz, muita paz. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Livre, alegria, alegria, alegria. Obrigado, Jesus. O Senhor quer restaurar, e com certeza, em cada Santa Missa Ele restaura. Basta que nós tenhamos fé. E hoje Ele também quer. Ainda mais, a palavra nos anima. Por isso vos digo, tudo que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Então, se nós hoje vamos a Jesus com fé, e vamos pedir em nome dEle ao Pai, o Pai nos dará. Se isto é para a minha, para a sua, para a nossa santificação e por aquelas que nós estamos rezando. Vocês acreditam nisso? Acreditam? Sim? Amém. Agora, irmãos, o que pode ser o enfraquecimento da fé? O Senhor em seguida nos fala: quando tiverdes rezando, perdoai tudo que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Sabe, irmãos, para dar o arranco, você não pode ter escapamento. Concorda comigo? Se você quer dar o arranco, a pressão tem que ficar dentro, por onde depois sai a força. E se tivesse um escapamento, tivesse uma válvula de escape, se tivesse uma fresta aberta, você não consegue e não recebe. Você tinha fé, mas você tinha uma fresta aberta. Qual é a fresta aberta, segundo a última palavra? O pecado. O pecado, a válvula, a fresta por qual você não recebe a pressão para dar o arranco. E você fica. Então, irmãos e irmãs, se vocês querem alcançar a graça deste tríduo, as preces que vocês estão colocando, você precisa se aproximar ao Senhor com coração puro. O coração puro move o coração de Deus e faz acontecer a sua fé na prática. Por isso, irmãos, quando quem tem filhos, e quando elas são pequenas, e quando elas rezam, parece que elas rezam e vejam Jesus, elas vejam Maria. Para elas é fácil se conectar com o alto. E quando elas rezam, parece que as coisas acontecem com facilidade. Por quê? Coração purificado. Pergunta-se quanto tempo você não confessou mais. Outra pergunta: quando você confessou até hoje,
Você confessou de verdade? Você confessou todos os seus pecados? Ou você faz aquilo quando você compra um guarda-roupa parcelado? Você confessa com um padre uma parte dos pecados, com outros pecados com o terceiro, mais uns, e no final da vida você fala o último pecado que você cometeu na juventude. Irmãos, por isso as válvulas, as frestas do pecado não permitiram que você consiga dar o arranco na sua vida, e você vai ficar girando simplesmente em redor do seu terreiro e acabou. Que vida é essa? O que produziu? Com que graça você vai chegar lá no céu e vai pedir: Senhor, me deixe entrar? Você tem que apresentar alguma coisa. Não basta só falar palavras, você tem que apresentar obras. Senão não vai, não. Então, irmãos e irmãs, é coração puro. Mas também não basta só confessar com Deus. Com Deus, tudo bem. Deus deixou os sacerdotes, nós somos pobres pecadores também como vocês, mas Ele deixou para nossa graça, em nome de Deus, perdoar os seus pecados. Olha que coisa magnífica. Deus deixou para pobres pecadores como nós sacerdotes somos, mas Ele deixou a graça de dizer: eu te absolvo em nome de Deus dos teus pecados. Imagina uma graça dessa. E você fala: não, eu me confesso com Deus. E quando você vai confessar com Deus, sabe o que Deus vai falar para ti? Mas eu deixei sacerdotes para que você pode confessar, e também o sacerdote pode te orientar. Entendeu, irmãos? É desobediência. Quem fala eu confesso com Deus é suficiente. E Deus falou: mas eu deixei sacerdotes para fazer este serviço. Então precisamos usar a via que Deus deixou para se salvar. E agora tem uma segunda confissão. Existem pecados que você confessa com Deus e está bom, mas existem pecados que você precisa passar pelo sacerdote, pelo sacramento. E com quem você também tem que confessar? A quem você judiou. Irmãos, o que adianta se você fala para Deus: Senhor, eu menti? Ponto 1, Deus já sabe. Ponto 2, você fala para o padre: Padre, eu menti. O padre depois, talvez mais 10 confissões, nem sabe mais que você mentiu, já esqueceu. E te deu 3 Ave Marias. Agora pergunta: a quem você usou falando a mentira, ele ainda acredita na sua mentira como se tivesse verdade. Com quem você deve confessar agora? A quem você mentiu? Você tem que falar a verdade. Sabe por que nós facilmente estamos mentindo, omitindo-se? Porque nós estamos falando para Deus, talvez para o sacerdote, mas não é para quem está andando com a sua mentira como verdade. Se você começa a fazer isso, você vai criar vergonha na cara, você vai parar de mentir. Eu te garanto, o remédio é ser franco com quem você mentiu. Olha, minha irmã, lembra-se naquele dia, o que é? Eu falei isso, me lembro, você falou, você sabe, foi uma mentira? Você mentiu para mim? Eu defendi você tanto diante dos outros,
foi uma mentira. E talvez na raiva ela te dá uma tapa. Você merece, concorda comigo? Já faz penitência. Então, irmãos e irmãs, ao se eu roubei, eu tenho que devolver. E talvez até com juro. A palavra não convence. A obra que convence que você está mudando. Quem de vocês gostaria de ouvir aquela palavra? Hoje entrou na sua casa a salvação. Quem quer ouvir? Você sabe por que Zaqueu recebeu aquela graça? Por causa que quando ele viu Jesus, ele viu os seus pecados. Ele viu-se como pecador. Ele viu que aquilo que ele acumulou pertence à metade aos pobres. Olha, olhando para Jesus, ele viu a si e viu que a metade do que ele tem é dos pobres. E o que ele falou? Jesus, a metade do que eu tenho eu vou dar para os pobres. E agora mais um ponto, porque ele era cobrador de impostos, ele roubava. 4 vezes mais eu vou devolver para quem eu roubei uma coisa. Irmãos, Jesus foi convencido. Este homem teve um encontro pessoal com Deus e foi tão forte que ele se converteu. E ele queria tirar tudo dentro de si, e tudo que estava em redor dele, queria tirar e dar para quem deve. E ficar somente com aquilo que Deus deixou para ele. E com isto Jesus ficou pasmo. Falei, nossa, o Zaqueu foi sincero. O Zaqueu se purificou agora. Não é só em palavras, em obras. Zaqueu hoje entrou na sua casa a salvação. Não é só a cura, a libertação, é a salvação. Significa, se hoje você morresse, Zaqueu, você passaria pela porta estreita, você entraria no céu. Esta graça ele recebeu. E não é só ele, a família juntos, porque ela usufruiu também dos roubos dele. Então, irmãos, se você quer de verdade, né, você levantar a mão, quer de verdade a graça de Deus, a salvação, e a salvação que entra na sua casa, você precisa se purificar. Você precisa fazer as pazes, não é só com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Você precisa, senão você não alcança a graça. Não alcança. É fácil, não é? Vocês têm ainda um genuflexório bonito? É fácil vir aqui comungar na boca. Irmãos, comungar é fácil. Comungar Jesus Eucarístico é fácil. Mas comungar o irmão do jeito como ele está, aí pega o fogo. Concorda comigo? Se eu hoje vou me aproximar da mesa do Senhor, irmãos, tenha consciência, quem comunga impuramente, o Senhor comunga a sua própria condenação. Palavra que São Paulo deixou para nós. Então não comunga de qualquer jeito. Se você tem coisas que precisam ser modificadas,
E se você vem aqui, Senhor, eu sou pecador, eu quero mudar, eu quero fazer as pazes contigo, o próximo comigo mesmo. Eu quero devolver se eu roubei, eu quero desmentir onde eu menti, eu quero não sei o que mais, talvez tirar o pai do asilo, porque não precisava, eu tinha tempo. Eu quero, Senhor, eu comungo hoje para que eu tenha força para colocar a minha vida em Ti. Aí outra forma de comungar. Mas talvez você sente, nem isto eu faço. Eu vou primeiro confessar, vou começar e depois eu volto a comungar. Fazer as coisas da maneira certa, isto é acertar o caminho da salvação. Amém? Obrigado, Senhor, te louvamos, te agradecemos, aleluia, 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 paz. O Senhor agora vai curar várias pessoas de vocês, vai libertar, porque Ele vê que vocês têm fé. Eu não sei se é todos, isto Deus sabe, mas alguns agora vão receber a graça. Fechemos os nossos olhos, irmãos. Como já apresentamos na coleta das intenções, entregamos as nossas preces, nossas gratidões. E talvez agora, após a homilia, você percebeu, nossa, eu preciso mudar. Senão eu não alcance a graça da salvação e talvez nem a minha família. Sabe, nestes dias eu li um testemunho de São Padre Pio. Pode ficar com os olhos fechados, só contando. Chegou uma mulher casada. O marido tinha falecido. E ela perguntou, Padre Pio, onde está o meu marido? O Padre Pio olhou para ela e disse, você é uma mulher de fé. Eu vou te falar onde ele está. Ele está no inferno. Claro que ela levou um susto. No inferno? Aí o Padre Pio disse, sabe por que ele está no inferno? Não. Ele está no inferno porque ele sempre dizia a seguinte frase, amanhã eu vou me converter. Assim ele vivia. E quando chegou a morte, ele não tinha se convertido. Deixou para um dia depois da morte. Era tarde. E hoje ele está no inferno, pagando pelos seus pecados e pagando eternamente. Então, irmãos e irmãs, precisamos levar a sério a nossa conversão a cada dia, a fazer as pazes com todos, fazer tudo possível para recuperar os nossos relacionamentos, que o verdadeiro amor volta e as pessoas podem falar, você é um cristão, você ama, não que você não peca, mas se você peca, você volta atrás, você procura se reconciliar com todos. Por isso eu creio em Jesus através da sua conversão. Obrigado, Jesus, te louvamos, te agradecemos pelas graças que seu povo agora vai receber. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Livre, alegria, 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 alegria. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Te louvamos, te agradecemos. Aleluia, aleluia, paz.
muita paz. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Mais uma vez, coloca tudo que você tem dentro de ti e que precisa de recuperação na parte espiritual, na parte psíquica, na parte física, na parte conjugal, familiar, financeira. Coloca tudo nas chagas de Jesus e confia hoje. O Senhor vai tocar várias pessoas. E se Ele não toca ainda em ti, continua tendo fé. Não duvida. O Senhor, se não faz hoje, amanhã Ele pode fazer. Ao depois de amanhã. Mas o Senhor faz, se sua prece é sincero, aberto. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Alegria, alegria, alegria. Vai entregando, agora vai entregando. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.